Olá pessoal, desculpa aí a demora aí, é que a gente estava aí na correria aí com os testes da Black Friday. Agora hoje já é sábado, já deu uma aliviada aí nos serviços, então eu consigo agora voltar aos nossos vídeos assim, pelo menos semanais, né? Então é isso pessoal, hoje eu trouxe algo bem legal aqui para a gente ver, que é o JSON Path, que é uma sintaxe para a gente buscar dados em qualquer tipo de JSON, dependendo da biblioteca que você usa aí. Pode ser tanto para realizar testes, a questão de automação de testes, ou questão de desenvolvimento de aplicação, e também que no meu caso, por exemplo, que eu uso para realizar testes de performance. Então é isso, se inscreve aí no canal, deixa seu like e também vou deixar aí o link do curso sobre automação de testes de performance se você tiver interesse. Bora lá? Então para começar eu vou digitar aqui no Google JSON Path. Aqui a gente vai ter dois links importantes. O primeiro aqui, ele é o JSON Path Online Evaluator, que é onde a gente vai testar as nossas sintaxes de busca. E o segundo é a documentação do JSON Path. Então primeiro eu vou abrir esse da documentação e vou dar um overview aqui para vocês. Abrir aqui, tá? Então basicamente aqui o JSON Path, aqui, o JUA, ele é um DSL, né? Ou seja, é uma linguagem que nos ajuda a resolver um problema específico. Nesse caso, o JSON Path ele ajuda a gente a trabalhar com a busca de dados no JSON. Então aqui eu vou ter três sessões base aqui. São poucas sessões, tá? Três sessões com algumas particularidades aqui que a gente vai estar passando cada uma. Então na primeira sessão aqui eu tenho os operadores, né? Que são esses daqui. Então eu tenho aqui o cifrão, que significa a raiz do JSON. Aí depois eu tenho um arroba, o asterisco, e tenho aqui também dois pontos, nome de variáveis e outras expressões aqui. Mais para baixo, na seção funções aqui, a gente tem algumas funções que nos ajudam aqui com alguns cálculos básicos, tipo mínimo, máximo, média, o tamanho e soma. E por último, a gente tem aqui os operadores de filtro, né? Que são igual, diferente, maior, menor e algumas funções aqui que nos ajudam a trazer. Agora a gente vai fazer a busca na prática para entender como utilizar essas expressões aqui no JSON e como realizar a busca do valor que a gente deseja retornar do JSON. Então vamos lá. Primeiro aqui eu vou aqui no JSON Path Online Evaluator, vou abrir aqui. Esse aqui é o nosso JSON Path Online Evaluator, essa é a cara dele. Aqui do lado esquerdo, é aqui que você vai colocar o seu JSON para realizar seus testes. Aqui a gente pode apagar, pode usar esse daqui. Eu vou usar esse daqui como exemplo, tá? E aqui é o resultado. Do lado direito a gente tem o resultado do nosso teste, tá? Basicamente, aqui no JSON, não vou estar entrando em detalhes, eu acredito que você já deve conhecer o JSON, mas aqui a gente tem os campos, né? Tem aqui o objeto JSON, começa aqui com chaves, aí depois a gente tem as keys, né? Key valor, e a gente tem algumas keys do tipo array, que são colchetes, certo? Então vamos lá. Primeiramente, se eu quiser trazer tudo, trazer meu JSON completo, eu jogo cifrão. Cifrão significa raiz. Note que aqui do lado direito ele trouxe todo o nosso JSON, certo? Por quê? Porque cifrão no JSON path significa para trazer a partir da raiz. Agora se eu quiser trazer, por exemplo, aqui, digamos, a idade, que seria age. Então eu boto cifrão ponto age. Note aqui do lado direito que ele trouxe o valor 26. Vamos trazer agora o endereço. Então eu vou apagar aqui age. O endereço é esse cara aqui. Então eu vou digitar aqui address. Percebe aqui que ele trouxe todo esse cara aqui que está dentro do address, que é um outro JSON dentro do JSON. Olha aqui, ele trouxe todos os campos, tá?
Se a gente quiser pegar só, digamos aqui, o postal code, então a sintaxe fica assim: address.postal code. É como se fosse uma árvore de resultados. Então, cada ponto a gente vai descendo o nível desejado. Percebe aqui que ele traz aqui o nosso postal code. Eu posso, por exemplo, aqui trocar postal code para city. Note que ele traz aqui o nome da cidade. Tá? Se a gente colocar um campo que não existe, ele não vai retornar nada. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ao invés de cidade, eu vou colocar aqui estado. Note que aqui ele marca aqui no match, ou seja, não tem nenhum resultado aqui que ele possa nos retornar. Essa é a sintaxe básica dele, não tem nenhum mistério e basicamente com isso a gente já consegue realizar praticamente tudo do nosso trabalho. A gente vai estar vendo agora uma sintaxe um pouco mais avançada, que é quando a gente deseja fazer alguns filtros, buscar alguns dados em específico com condicionais. Normalmente a gente utiliza isso para listagem, tá? Então eu vou estar usando bastante aqui a questão de array do JSON. Aqui a gente tem um aqui que é o numbers, que ele é um array, então a gente consegue ver que aqui ele tem colchetes e tem dois JSON dentro dele, que é o telefone do tipo iPhone e o outro aqui do tipo home. Eu até vou adicionar mais um aqui, um terceiro. Deixa eu copiar aqui. Vou colocar aqui, por exemplo, aqui work, seria, vou colocar em português mesmo, tá? Trabalho. E vou colocar aqui o número, esse número aqui. Beleza? Então vamos lá, vamos conhecer essa sintaxe agora, que ela é um pouco mais avançada e ela justifica o porquê que a gente utiliza esse JSON path. Para começar, vamos trazer o array. Então vou colocar aqui cifrão.phone numbers. Então, aqui do lado direito, trouxemos todos os números. Aqui ele é uma lista, então ele é um array list. Né? Na sintaxe do JSON, ele é uma lista. Né? Na sintaxe do JSON, ele é uma lista. Vamos trazer aqui o primeiro. Então, o primeiro, o que a gente vai fazer? A gente coloca aqui phone numbers, abre e fecha colchetes e dentro coloca a posição do array, iniciando por 0. Então, 0 é o primeiro item da lista. Note que aqui ele trouxe o nosso primeiro item. Se eu colocar aqui 1, ele vai trazer o do meio aqui. E 2 ele vai trazer aqui no caso trabalho, que é o nosso último número. Se a gente colocar um que não existe, ele não vai dar match. Então aqui ele não vai retornar nada. Então lembrando, essa é a sintaxe. 0, a gente traz o primeiro aqui. Se eu quiser, por exemplo, agora trazer só o número, então aqui array 0.number. Segue a mesma lógica da nossa árvore de resultados. Essa sintaxe aqui por posição do array ela é bem útil. Normalmente a gente pega sempre ou o primeiro ou o último item da lista, não importando muito com os dados, apenas para pegar algum valor. Mas caso a gente precise, digamos assim, a gente vai fazer um teste ou a gente precisa de alguma informação que está lá no meio da nossa lista, a gente precisa filtrar então. Às vezes tem APIs que não retornam um JSON sempre na mesma ordem, então fica difícil a gente ter esse controle. Então, para isso a gente consegue realizar algum tipo de filtro. Por exemplo, retornar aqui de novo aqui o phone numbers, nosso JSON completo, e vamos realizar um filtro. Então, eu quero aqui o meu array, vou dizer aqui colchetes, e para a gente realizar um filtro, a gente começa com essa sintaxe, interrogação. Aí, no caso, eu vou abrir e fechar parênteses, e dentro dele eu vou colocar o nosso filtro. Vou começar com o caractere especial arroba, que é o caractere coringa, ponto, vamos filtrar aqui pelo número. Ele tem que estar obedecendo a árvore aqui do nosso array, então eu vou colocar aqui, filtrar aqui pelo número. Então eu quero o nosso item que o número é igual, e aqui vou abrir e fechar aspas, porque é uma string, e vou colar aqui, igual a esse número. Note que aqui ele fez o filtro e retornou aqui o phone number do tipo trabalho. Né? Vamos trocar aqui, vamos filtrar agora pelo tipo. Então vamos filtrar aqui, se eu quiser esse cara aqui. Então vou colocar aqui type
e dentro aqui da nossa condicional eu vou colocar home. Então essa sintaxe filtrando aqui, a gente abre aqui com interrogação, segue com abre e fecha parênteses, depois o arroba e o campo, e depois a gente coloca a nossa condicional. Digamos que eu quero tudo que for diferente de home, então eu não quero o home, eu quero o iPhone e o trabalho, então eu posso colocar aqui diferente de. Então note que aqui ele trouxe dois resultados, ele trouxe o fone do tipo iPhone e o fone do tipo trabalho. Isso é uma sintaxe muito poderosa, que a gente consegue retornar todos os dados do nosso JSON que a gente precisa, né, filtrando ele. Digamos que agora eu realizei esse filtro, ele trouxe esses dois telefones, mas eu não quero que ele traga o tipo, eu quero que ele traga só os números. Eu coloco aqui ponto number. Para entender, eu fiz aqui o filtro normal, retornou todos os itens do nosso JSON aqui da nossa lista, mas eu quero só o campo número. Então ele vai retornar aqui uma lista apenas com os números desejados. Fechamos, agora você já sabe o básico sobre essa expressão poderosa para trabalhar com JSON Path. Se você tiver mais alguma necessidade, alguma sintaxe mais complexa, eu sugiro olhar a documentação. Aqui você já tem todo o norte necessário para criar algumas query, algumas buscas mais complexas. Se precisar, então, é só ler a documentação que você vai conseguir resolver seu problema da melhor forma possível. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado.